Você sabia que a Bíblia tem os princípios financeiros mais sábios do que qualquer livro de finanças nos dias atuais? Hoje eu vou te mostrar 5 princípios bíblicos que vão mudar a sua forma de lidar com o dinheiro. E o último é o mais esquecido, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. No final, eu vou te dar um conselho extra que pode evitar muitos erros financeiros. E o princípio número 1, Deus é o dono de tudo. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O dinheiro que você tem não é seu. Deus te confiou para administrar. Quando entendemos isso, passamos a usar o dinheiro com mais sabedoria e mais responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz que se formos fiel no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Então, primeiro, se você quer viver na abundância, você tem que aprender a ser fiel no pouco, aprender a administrar o dinheiro. Lembre-se, nós somos mordomos, tudo pertence a Deus. E um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos com os nossos talentos, com o nosso tempo, com o dinheiro. Sabendo disso, vamos aprender a cuidar bem do dinheiro. Princípio número 2, o perigo da escravidão financeira. Mas o que isso significa? Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Dívidas podem te aprisionar e tirar a sua liberdade. Não somente liberdade, mas a sua paz e o seu sossego. Quando as pessoas perdem noites de sono pensando nas dívidas, quantos casamentos têm problemas hoje devido à falta de dinheiro, devido ao descontrole financeiro? E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já fui endividado e na época eu cheguei a pesar quase 50 quilos, porque isso me consumia. Eu vivia preocupado, ansioso, chateado, frustrado, porque eu sabia que eu tinha feito compras por impulso e tinha entrado nas dívidas sem a necessidade de fazer essa dívida. Então eu me sentia culpado, mas graças a Deus eu busquei do Senhor uma solução, procurei conhecimento e graças a Deus consegui sair das dívidas e hoje estou aqui com o meu propósito de ajudar você também a aprender a cuidar do seu dinheiro e não entrar nas dívidas. Nós como cristãos devemos procurar uma vida sem dívidas. Dessa forma, vamos cumprir o propósito de Deus e obedecer a sua palavra, que diz que quem toma emprestado é escravo. E Deus não te chamou para ser escravo, mas te chamou para ser livre. Se você vive utilizando o crédito, cheque especial, cartão de crédito, consignado, empréstimos, você está trabalhando para o banco e não para você. Nós sabemos que a carga tributária do Brasil já é bem alta e tem muitas pessoas ainda pagando juros altíssimos para o banco. Então, vamos mudar essa realidade hoje, através do conhecimento da Palavra de Deus. Você vai mudar, vai passar a viver uma vida livre de dívidas e com isso você vai poder realizar mais, realizar os propósitos de Deus na sua vida. E o princípio número 3, a importância da prudência e do planejamento. A Bíblia diz em Provérbios 21:5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que isso significa? O que nós podemos aprender através desse versículo? Quem planeja tem mais tranquilidade financeira. E não somente tranquilidade, mas a pessoa consegue realizar mais. Quando as pessoas reclamam que o dinheiro não sobra para fazer aquela viagem dos sonhos, a pessoa gostaria de reformar a casa ou até comprar a sua própria casa. A pessoa gostaria de trocar o carro, mas será que o problema não é o seu descontrole? Você não está sabendo fazer o planejamento, definir aquilo que é importante, aquilo que é prioridade e aquilo que vai trazer satisfação e alegria para a sua vida e para a sua família? Lembre-se, quando nós estudamos sobre finanças, não é sobre cortar o cafezinho, mas sim cortar aquilo que não agrega, aquilo que não contribui para a sua felicidade e da sua família. Não é porque aprendemos a controlar o dinheiro que vamos viver uma vida regrada, sem realizações, uma vida sem sal. Não, de forma alguma. Nós poupamos com o propósito de realizar os nossos sonhos e de abençoar outras pessoas também que estão necessitadas. Criar um orçamento e pensar no futuro é bíblico. Você sabia? O quarto princípio é sobre generosidade e prosperidade. Esse é um tema que é um tabu para muitos cristãos que pensam que é pecado
você procurar ter riquezas. E se formos analisar na Bíblia, temos vários homens que foram muito bem-sucedidos, como o caso de Jó. Era um homem rico, empresário, tinha muitos funcionários, muitos animais, grandes propriedades, e era um homem temente a Deus. Não somente Jó, tem diversos casos na Bíblia de homens ricos. Jacó, Abraão, eram homens de grandes posses. O rei Salomão, além de ser o homem mais sábio que já existiu, ele era muito rico. Então, nós aprendemos aqui que a generosidade e a prosperidade é bíblica. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem semeia com fartura também colherá fartamente. Deus nos chama para sermos generosos. Quanto mais você abençoa os outros, mais Deus te abençoa. E esse é um princípio que até pessoas que não são cristãs, pessoas ímpias, têm aplicado na vida delas e Deus tem feito prosperar. Você vê pessoas milionárias, como o caso do Bill Gates. Ele tem uma associação filantrópica, ou seja, se até os ricos eles reservam parte da sua riqueza para abençoar os pobres, isso às vezes está faltando na nossa vida. Reservarmos parte dos nossos ganhos para que possamos estar abençoando outras pessoas. E dessa forma, nós vamos demonstrar que nós não somos apegados ao dinheiro. O nosso amor não está no dinheiro, mas sim em Deus. Isso que é muito importante. E as pessoas pensam que é errado ter dinheiro. É errado se o seu coração está no dinheiro, mas se o seu coração está em Deus, você é uma pessoa generosa, não tem nenhum problema em você ser uma pessoa próspera. E o quinto princípio, já começamos a falar dele, que é confiança em Deus e não no dinheiro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não é algumas coisas, não. Todas essas coisas. Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, não somente buscar a Deus, mas se formos pessoas zelosas, pessoas trabalhadoras, esforçadas, que buscam o conhecimento, procuram fazer tudo com excelência. Porque tem muitas pessoas que são preguiçosas, né? Em vez de procurar estar sempre estudando, se qualificando no seu trabalho, procurar fazer o melhor, e elas reclamam que estão na escassez. Mas se você é servo de Deus, uma serva de Deus, que procura servir, dando o seu melhor, e busca Deus, e coloca Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, Deus vai te abençoar, vai alargar a sua despensa e você vai prosperar. Prosperidade significa não somente a questão de finanças, mas em todas as áreas da sua vida. Você vai ser próspero, você vai ter saúde, vai ser próspero nos seus relacionamentos. Esse é o meu desejo para você que está vendo esse vídeo, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, não somente na área financeira. Muitas pessoas depositam a sua confiança no dinheiro, mas nós como cristãos, a nossa confiança está no Deus, Criador dos céus e da terra. Nós cremos que Deus está no controle de tudo. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir, se não for da vontade de Deus. Eu gosto muito do versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Deus ama. Então, na vida, nós vamos passar por aflições, mas como Jesus disse, devemos ter bom ânimo, devemos confiar no Senhor e no mais, tudo Ele fará. E a dica bônus, busque sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 14. A sabedoria vale mais do que a prata e rende mais do que o ouro. Isso significa que não devemos tomar decisões importantes sem antes buscar a sabedoria que vem do alto. Antes de investir ou de fazer um grande gasto, estude, busque conselhos, ore. Uma coisa que eu aprendi, que nós devemos dar um tempo, às vezes alguns dias, para que você possa refletir se aquilo é realmente uma necessidade ou um desejo. Quantas compras impulsivas poderiam ser evitadas se a pessoa desse um tempo, de pelo menos de uma semana, para você avaliar se realmente você precisa, se é a hora certa de fazer aquela aquisição. Porque muitas pessoas, levadas pelo impulso, vão lá e compram e não conseguem nem desfrutar dessa realização, porque elas compraram sem antes fazer um planejamento e ficaram em grande dificuldade de honrar esse compromisso. Aquilo que era para ser uma alegria acabou se tornando um sofrimento.
roubando a sua paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, antes de tomar uma decisão ou de fazer uma compra, seja um valor alto, reflita, estude e avalie. Peça a Deus também uma direção. Fazendo dessa forma, você vai tomar decisões mais sábias e mais inteligentes. Precisa de ajuda profissional para fazer seu planejamento financeiro? Participe da minha mentoria sobre finanças e investimentos e tenha um acompanhamento exclusivo para organizar as suas finanças, sair das dívidas e começar a investir com segurança para não depender do INSS. Vou deixar o link na descrição para mais detalhes. Se esse estudo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Me conta aqui nos comentários qual desses princípios mais te impactou. Se você quer continuar aprendendo sobre finanças à luz da Bíblia, assista o próximo vídeo, A Virada de Chave, o segredo para mudar a sua vida financeira. Vou deixar aqui no card e na descrição. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.